meu nome é Ana Rosa Eirão, eu sou neuropediatra, sou mestre em neurologia e é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre desenvolvimento humano. Sobre o que nós vamos conversar? Nós vamos falar sobre alguns aspectos específicos do desenvolvimento, principalmente na fase infantil, e vamos abordar principalmente detalhes da nova caderneta de saúde da criança, chamado Passaporte para a Cidadania. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, uma das questões mais importantes é o cuidado com o olhar. Apesar da maioria achar que existem normas muito precisas para definir o comportamento humano é extremamente complexo. Algo que pode ser normal numa época, pode ser considerado um comportamento anormal em outra, ou em sociedades diferentes. O que nós vamos falar hoje trata dos padrões gerais de marcos do desenvolvimento estabelecidos ao longo de pesquisas, de estudos, da observação de uma série enorme de crianças. Então, hoje nós estaremos trabalhando principalmente marcos motores, marcos comportamentais e falando também de dados objetivos, aferição de perímetro cefálico, aferição de peso e estatura. Quando nós falamos sobre desenvolvimento humano, é preciso pensar qual o olhar que nós vamos dar. Existe o olhar da equipe de saúde, que vai estar mais atento aos dados da saúde da criança. Existe o olhar da família, que muitas vezes vai estar abordando aspectos afetivos, comportamentais, psicológicos, questões intrínsecas do próprio grupo familiar. O olhar da escola, que em geral vai estar mais preocupado com a questão do aprendizado formal da criança, vai estar também observando a questão da socialização num ambiente diferente do ambiente doméstico e com outro grupo de crianças, com pares da mesma faixa etária, com outros adultos representando a autoridade. E o olhar da sociedade. A própria sociedade tem suas expectativas com relação ao comportamento dos seus indivíduos. Então, em alguns momentos, essas normas sociais e essas expectativas sociais também vão estar influindo sobre a nossa maneira de olhar. Então, é preciso, sempre que nós vamos avaliar uma criança, avaliar um adolescente, nós vamos estar olhando para este ser humano, ter esse olhar global, saber que não são só os aspectos estritamente médicos, estritamente relacionados à saúde da criança que vão estar influenciando, como também não só os aspectos relacionados à família ou ao comportamento escolar, mas é tudo uma questão de avaliação global, ter esse olhar global. Desenvolvimento é diferente de crescimento. Crescimento, na verdade, está relacionado ao quê? Ao aumento do corpo, aumento físico, um aumento que vai poder ser mensurado em centímetros ou através do peso. Você, na verdade, tem uma hipertrofia dos órgãos ou uma hiperplasia. A maturação também é diferente de desenvolvimento. A maturação, ela consiste numa organização progressiva das estruturas que compõem o corpo e que vão levando a um grau cada vez maior de complexidade. Então, a gente tem, por exemplo, no prematuro, no recém-nascido prematuro, uma imaturidade do sistema gastrointestinal para absorver sólidos, para a alimentação. Uma dieta que para um lactente de 6 meses é perfeita, que não vai causar nenhum problema, para uma criança recém-nascida, mesmo a termo, pode levar a uma sobrecarga de solutos, uma sobrecarga renal, a uma lesão de mucosa intestinal. Então, isso é um dos exemplos da maturação, da gente ter que aguardar o momento certo em que aquele órgão, que aquele sistema vai estar preparado para exercer sua função de forma adequada. O desenvolvimento, ele na verdade é um conceito mais amplo. Ele fala de uma transformação que engloba vários aspectos do comportamento e da vida do indivíduo. Então a gente diz que ele é uma definição, um conceito complexo e muito amplo. Ele vai falar sobre o crescimento, sobre a maturação, mas vai envolver também o aprendizado, aspectos psíquicos, aspectos emocionais. Então, hoje em dia, o que a gente fala, o termo que se usa é o desenvolvimento psicossocial. O que isso engloba? Engloba tudo aquilo que vai nos levar a nos tornarmos humanos no sentido mais amplo da palavra. Não apenas do ponto de vista de organização genética, de herança genética, mas sim todas as interações, todas as relações, a capacidade de influir no ambiente, a capacidade de exercer a nossa cidadania, a capacidade de modificar a realidade à nossa volta. Então, à medida que a criança vai crescendo
ela vai adquirindo cada vez mais essa habilidade de coordenar, de se relacionar e de poder interagir com os outros e com o meio onde ela vive. No passado, primeiro se acreditou muito do desenvolvimento humano, muito do peso no desenvolvimento do indivíduo, a questão da hereditariedade. Então, pai, mãe, herança familiar, ela ia ser determinante do futuro do indivíduo. Com o passar do tempo se viu que não era assim. Se viu que uma série de crianças ou uma série de adolescentes, indivíduos chegavam à idade adulta com um comportamento totalmente diferenciado da sua família de origem, com um comportamento diferenciado, às vezes, inclusive, de irmãos gêmeos idênticos. Depois de algum tempo, se passou a valorizar também de uma forma muito grande o ambiente. Então, a genética foi deixada de lado, não importava qual era a sua origem, não importava a sua herança genética, o que importava era o ambiente, o que você fazia, como você se construía. Hoje, o que se sabe é que existe uma interação, uma inter-relação entre esses dois aspectos. Existe um potencial genético que o indivíduo traz e existe um ambiente que vai permiti-lo desenvolver ou limitá-lo nesse potencial que ele já traz. Isso vale para vários aspectos. Um deles é a inteligência. Uma criança que tem pais com uma inteligência limitada pode ter uma inteligência acima da média e vice-versa. Uma criança que tem pais muito altos, se ela for submetida a condições precárias de alimentação, de estimulação, ou tiver uma doença crônica, ela pode, apesar de um alvo genético para ser alta, ficar pequena, ficar baixa. Então, a questão hoje do desenvolvimento ela é abordada do ponto de vista interacionista. A relação entre o potencial que o indivíduo traz, o potencial herdado, e o ambiente onde ele está, os estímulos que ele vai receber para desenvolver esse potencial. O sistema nervoso, como um todo, é o grande órgão responsável pelo aprendizado e pela exteriorização dos nossos comportamentos. A gente sabe que hoje, mesmo indivíduos idosos ainda estão fazendo sinapses novas, ou seja, fazendo novas conexões entre os neurônios, o que representa uma capacidade de aprendizado mesmo nos anos finais da vida humana. O desenvolvimento do sistema nervoso ele vai ter algumas etapas ainda intraútero, que aí a gente vai destacar a importância do pré-natal, a importância do acompanhamento da gestante, onde a gente vai ter, apesar de você delinear já todo o esboço do sistema nervoso central e periférico ainda intraútero, você vai ter posteriormente um amadurecimento. Mas nessa etapa, se você tem, por exemplo, uma deficiência de ácido fólico, a gente pode ter alterações do fechamento do tubo neural. Então, crianças que vão nascer com mielomeningocele, as espinhas bífidas. A gente identifica a gestação de risco fazendo com que aquela gestante que está em risco de parto prematuro ou que tem uma diabetes gestacional e vai ter uma criança, um bebê macrossômico, uma criança grande para a idade, a gente vai encaminhar essa gestante para um acompanhamento adequado, para um controle, e esse bebê vai nascer num lugar que possa dar o suporte. A gente vai pesquisar sorologias, por exemplo, para toxoplasmose congênita, para rubéola, citomegalovírus, VDRL, anti-HIV. Algumas dessas patologias já podem ser prevenidas, tratadas ainda durante a gestação, e aí a gente vai conseguir prevenir sequelas futuras na criança, desde lesões neurológicas graves, levando a retardo mental grave, epilepsias no futuro, a catarata congênita, que a gente vai poder prevenir. E aqui a gente tem um defeito de fechamento de tubo neural, que uma das questões que a gente falou, uma das coisas que pode causar é a deficiência de ácido fólico. Os eventos periparto, eles também são críticos para o segmento da criança. Às vezes a gestação vai toda tranquila e no final da gestação a gente tem algum evento dramático, às vezes um descolamento de placenta, às vezes um pico hipertensivo, às vezes um acidente que a gestante sofre, que vai levar a uma falta aguda, uma hipoxemia aguda, uma falta aguda de oxigênio e a um sofrimento fetal agudo. Essa criança, ela, apesar de ter tido todo um acompanhamento, uma gestação toda adequada, ela pode ali naquele momento sofrer graves sequelas, sofrer insultos graves, que podem levar a um retardo, a um comprometimento grave do desenvolvimento no futuro.
Mesmo naquelas condições logo após o nascimento, aquelas condições imediatas, a gente pode ter, às vezes, uma questão relacionada à anestesia para o parto, algum medicamento que a mãe teve que fazer uso e a criança nascer sedada. Então, às vezes, a gestação veio toda tranquila até o momento do parto. Durante o parto, dentro de tudo da normalidade, tudo que foi planejado, se faz uma medicação adequada e, às vezes, a criança nasce deprimida ou sedada. E aí o atendimento imediato na sala do parto, com as intervenções adequadas, vão ser fundamentais para que essa criança possa se desenvolver adequadamente. Ao longo da vida, o nosso sistema nervoso ele vai estar se desenvolvendo de forma muito dinâmica, de forma muito rápida até. Na infância é o pico, o grande pico do desenvolvimento. Para a gente ter uma ideia, como exemplo, o cérebro do recém-nascido, ele tem um peso em torno de 300 a 330 gramas. Quando a criança chega a 1 ano de idade, o peso do cérebro está em torno de 900 gramas, ele triplica. O que isso significa? Significa que você teve um aumento, né, de sinapses, um aumento da árvore neural, você teve aumento de axônios, então aumento da massa mesmo, massa encefálica. E ele vai ficar mais ou menos, né, vai aumentar em torno de 600 gramas ao longo de todo o resto da vida desse indivíduo. Então a gente vê que a infância, esse primeiro ano de vida, o segundo, o período de ser lactente, período pré-escolar e escolar, são fundamentais para o bom desenvolvimento do indivíduo. O desenvolvimento hoje ele não é mais um acompanhamento exclusivamente médico. Hoje não basta só a criança fazer suas consultas médicas de rotina para que ela tenha o seu desenvolvimento adequadamente acompanhado. Hoje o desenvolvimento ele é uma questão que envolve vários profissionais, várias especialidades. A gente vai ter assistente social, vendo as questões relacionadas à família, à sociedade, aos direitos daquela criança, orientando. A gente vai ter a enfermeira fazendo a primeira consulta depois do nascimento, depois da alta da maternidade, as orientações. A gente vai ter os agentes de saúde trabalhando em conjunto. E a gente vai ter psicólogo, toda a equipe. E a gente vai ter a família. Não adianta todos esses profissionais trabalharem, se mobilizarem para atender aquela criança se a família não compreende a importância ou não compreende realmente nos seus aspectos mínimos a necessidade daquelas indicações, a necessidade do acompanhamento, a questão das orientações. A gente tem questões culturais muito fortes, dependendo da região, dependendo do lugar, dependendo da família. Às vezes a questão do aleitamento, da amamentação. Existe uma cultura em algumas famílias, em algumas comunidades, de que o leite materno é fraco. Essa cultura ainda existe. Então, quando o pediatra, quando a enfermeira, quando a nutricionista orienta o aleitamento materno exclusivo, e a criança, por alguma razão, chora com frequência, está muito calor, é comum que na comunidade ou na família se oriente a mãe a oferecer outros líquidos, a oferecer um complemento. Então, se a equipe de saúde não tem essa família e essa comunidade como parceiros, quem passa mais tempo junto àquela mãe? A comunidade, a família ou a equipe de saúde? Então, é difícil que aquela mãe sozinha consiga dar conta dessas influências, das pressões que ela também sofre. Então, toda a família, toda a comunidade tem que estabelecer uma parceria e compreender as indicações, as contraindicações, as orientações para atender aquela criança. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a caderneta de saúde da criança, que é fornecida pelo Ministério da Saúde, é chamada também passaporte da cidadania, e a gente vai ter a caderneta azul, né, do menino, por dentro ela é toda azul, por fora a capinha verde,